Alô você! Nós vamos falar agora do inquérito policial. Eu sou Franklin Lobato, promotor de justiça, mestre em ciências jurídico-políticas e doutor em governança global. A nossa aula de inquérito ela envolve os seguintes tópicos: considerações gerais, natureza do inquérito, incomunicabilidade, instauração do inquérito, valor probante do inquérito, conclusão e remessa do inquérito, curador ao acusado menor e juizado de instrução. Bom, primeiro vamos falar aqui de considerações gerais. O inquérito policial é o conjunto de diligências realizadas pela polícia judiciária visando a apuração de uma infração penal e sua autoria para que o titular da ação penal possa ingressar em juízo pedindo a aplicação da lei ao caso concreto. No caso, se acontece, por exemplo, uma lesão corporal no âmbito de violência doméstica, a polícia judiciária vai apurar essa lesão através do inquérito policial, onde serão colhidas as provas, para que depois o Ministério Público possa entrar com a ação penal, a denúncia, em juízo, no juízo de violência doméstica, pedindo a aplicação da lei penal ao caso concreto. A sanção penal pode ser uma pena privativa de liberdade, uma restritiva de direito ou uma multa. A atividade de apuração, ela se desdobra em duas fases. A primeira fase do inquérito é a fase administrativa. A segunda fase do inquérito é a fase judicial. A fase administrativa é a fase relativa ao inquérito policial, que é a parte realizada pela polícia judiciária, conforme o nosso Código de Processo Penal. Então, a fase que a polícia judiciária atua é uma fase administrativa. E a fase judicial é realizada pelo órgão acusador na instrução, ou seja, quando o Ministério Público oferece a denúncia e essa denúncia é recebida pelo juiz de direito. Em regra, um inquérito policial ele é feito pela Polícia Civil, mas não se exclui procedimentos administrativos, apuração através de termo circunstanciado de ocorrência, feito por policiais militares, e também podem embasar ou fundamentar a ação penal. Então, esses outros tipos de inquérito que não são feitos pela Polícia Civil, pode ser pela Polícia Militar, ou podem ser procedimentos administrativos, podem embasar a ação penal. Outra questão interessante é justamente as espécies de inquérito. Há o inquérito, por exemplo, militar, que é instaurado pela Polícia Militar para colher elementos probatórios a respeito de infrações praticadas por seus integrantes, e na maioria dos casos estão sujeitos ao julgamento da Justiça Militar ou Justiça Castrense. Por exemplo, se o policial militar pratica um crime militar dentro do quartel, esse inquérito será apurado pela Polícia Militar e nada impede que esse inquérito militar possa embasar uma ação penal na Justiça Comum. Se, por exemplo, esse militar ele mata uma pessoa, sendo um crime doloso contra a vida, ele pode responder perante o tribunal do júri. Dr. Franklin, pode haver um inquérito militar e um inquérito civil da Polícia Civil ao mesmo tempo? Eu posso ter os dois tramitando ao mesmo tempo e, claro, o titular da ação penal pública avaliará sobre a autoria e materialidade daquele crime para poder oferecer a ação penal. Aliás, mesmo na atividade de policiamento rotineiro, se o policial militar vier a cometer algum crime, salvo os dolosos contra a vida, que eu já falei que são da competência do tribunal do júri, são apreciados pela Justiça Comum, praticados contra civis, estará sujeito à Justiça Militar. Então, eu tenho, por exemplo, o crime de abuso de poder,
que poderá ser julgado pela Justiça Militar ou poderá ser julgado pela Justiça Comum, conforme a situação. Eu tenho, por exemplo, um policial militar que invadiu uma residência. Esse policial militar que invade a residência à noite, sem que haja flagrante, sem que haja ordem do morador, ele estará praticando um abuso de autoridade. E aí eu vou verificar se esse crime está sujeito à justiça castrense, nos casos que forem crimes militares, ou à justiça comum, no caso do crime doloso contra a vida ou um abuso de autoridade. O que não tem impedido a feitura de inquéritos na esfera policial, devendo ambos, depois de concluídos, serem apensados. Como eu disse, pode haver um inquérito civil da Polícia Civil e o inquérito policial. Com o advento da Lei 9.099, de 26 de setembro de 95, que é a lei que dispõe sobre os juizados especiais civis e criminais, nas infrações penais de menor potencial ofensivo, que são aquelas contravenções penais, e os crimes em que a lei comina a pena máxima não superior a 2 anos. Então, eu tenho, por exemplo, uma contravenção de vias de fato, eu tenho, por exemplo, um crime cuja pena máxima não é superior a 2 anos, como o caso da ameaça, como o caso da lesão corporal leve. Nesse caso, eu terei, então, uma apuração através de um termo circunstanciado de ocorrência, porque esta infração é da competência do juizado especial. Lembrando que pena máxima não superior a 2 anos foi trazida pela Lei 10.259/01, que é a Lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais Federais. Sem excetuar os casos em que a lei prevê procedimento especial. Mas, doutor Franklin, por exemplo, o crime de abuso de autoridade. Algumas condutas típicas têm a pena inferior a 2 anos, e o crime de abuso de autoridade, ele é um crime de um procedimento especial, mas se ele está no âmbito do juizado, nós vamos ter, então, a apuração através de termo circunstanciado de ocorrência. Portanto, a autoridade policial, o delegado de polícia, ao tomar conhecimento da ocorrência de menor potencial ofensivo ou da contravenção penal, lavrará o termo circunstanciado. Professor Franklin, não se lavra o auto de prisão em flagrante, nem o inquérito, não. É um termo circunstanciado, que é o inquérito resumido, e o fato será encaminhado imediatamente ao juizado, porque se trata da competência do juizado como autor do fato e a vítima. Então, nós temos aí um esquema de crime, inquérito e justiça. Na próxima aula, nós vamos falar da perícia externa e da perícia interna. Eu paro por aqui e a gente se vê na segunda aula de inquérito policial.